a mais um culto, né? Sempre começo falando isso. Mais um culto para estarmos unidos em espírito e em coração, para adorarmos o nosso Deus. Eu vou ler Salmos 23, que é um salmo tão conhecido, mas muito lindo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Até aqui. Que nós possamos descansar nos braços desse Deus que nos acompanha, independente da circunstância. Still
Oi, gente, que bom que podemos oferecer a Deus a nossa celebração semanal e mesmo virtual, mas celebramos a Jesus em nossos corações. Durante a semana eu tenho realizado os devocionais em vídeo, baseado no livro de Provérbios, chamando de semente de sabedoria. Como falei no primeiro devocional, essas sementes são de Deus, não são sementes minhas, são sementes de Deus para o teu coração. Se você ainda não assistiu, pode acessar lá o YouTube, no meu canal, que estão lá os vídeos da semana. A palavra é divina, não é? Eu só procuro lembrar alguns ensinos e aplicá-los primeiro à minha vida e compartilho com quem assiste. No último devocional, eu mencionei sobre o tempo de vacas gordas e vacas magras. Só que eu fiquei admirado porque ninguém escreveu para mim perguntando quando será o tempo das vacas gordas. Eu acho que tu já comeu, provavelmente, né? Ou vai ter que engordar as vacas aí com muita oração para chegar às vacas gordas. Deus nos permita, né? Um tempo de abundância, porque Ele é um Deus maravilhoso. Aos domingos, as nossas celebrações virtuais, eu não vou seguir o livro de Provérbios. Hoje a reflexão será baseada no Evangelho conforme Marcos 6, 31 a 34. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 31 ao 34. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Marcos registra o milagre da multiplicação do pão. E ele registra que esse milagre aconteceu 2 vezes, aqui no capítulo 6 e no capítulo 8. Este milagre da multiplicação dos pães parece que foi o milagre que mais chamou a atenção dos discípulos, pois é o único milagre que consta nos 4 evangelhos. Vemos que Jesus ele é especialista na multiplicação. Lembre que o primeiro milagre público de Jesus também foi da multiplicação, da transformação da água e do vinho, que multiplicou-se e todos beberam naquela festa do casamento. Desse episódio aqui que eu li, há muitas revelações de Deus para nós. Você pode observar no texto, há muitas coisas interessantes para nós avaliarmos, né? Eu vou destacar algumas. Em primeiro lugar, observe que qualquer situação que eu tenhamos que enfrentar, saiba que Jesus já sabe de antemão. Ele já sabe o que vai acontecer. Quando olhamos o texto, aparentemente parece que Jesus e os apóstolos foram pegos de surpresa, pois a multidão estava com fome e eles estavam em um local que não conseguiriam comprar alimentos. E mesmo que pudessem adquirir, precisariam muito dinheiro. Porém, se nós lemos esse relato, essa narrativa do apóstolo João, lá em João 6, 5 a 9, João revela um diálogo de Jesus com os apóstolos. Diz o texto, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João revela que Jesus sabia o que estava acontecendo e tinha um plano em mente. Aliás, eu acredito que foi Jesus que atraiu aquela multidão. Se você olhar o texto aí no início, né? Jesus atraiu aquela multidão segue Jesus e essa multidão a um lugar deserto. Quer dizer, Jesus atrai a multidão para um lugar deserto e naquele horário da tarde. Ou seja, Jesus tinha um plano com o intuito de ensinar verdades para aquele povo, verdades espirituais, e também para manifestar o seu poder. Eu já falei em outra mensagem, né, e vou repetir aqui, que Jesus nunca é pego de surpresa. Ele tem o controle, ele tem um plano muito bem arquitetado. Lembre que quando tu tens que ir a um lugar, saiba que Deus já chegou antes. Ele já está lá. Qualquer situação que tu tenhas que enfrentar, saiba que Jesus já sabe antes de acontecer. Ele sabe que tu vai orar antes que tu comeces a falar. Ele está sempre na frente. Ele nunca chega atrasado. Afinal, ele é Jesus. Ele é Jesus. Qualquer situação que enfrentemos, Jesus já sabe de antemão. Ele já sabe. Ele já está à frente. Segundo lugar, há situações, olhando para o texto, nós vamos ver que há situações que nós podemos resolver. E Deus espera que também nós resolvamos algumas situações. Marcos cita que os discípulos tentaram se livrar do problema. Eles disseram, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Verso 36. Muitas vezes queremos nos livrar da situação, ou terceirizar a solução, né,
para outra pessoa até com um plano definido. Olha, faça isso, faça aquilo. Queremos que outros façam, talvez algo que Deus pediu para nós fazermos. Quem sabe há algo que Deus mandou você fazer e tu estás adiando ou esperando que outra pessoa faça. Barclay, ele diz que há dois tipos de pessoas: há aquelas que dizem que outro tome conta, mas há as outras pessoas que dizem: eu devo me preocupar com a necessidade de meu próximo. O problema que os discípulos estavam enfrentando era um problema real. Eu entendo que a situação dos discípulos era difícil. O que os discípulos estavam dizendo para Jesus: Jesus, nós precisaríamos de dinheiro do trabalho de 6 meses, né, para alimentar esse povo todo, né? Esse povo todo. É difícil a situação, mas há situações que Jesus quer que nós venhamos resolver, que está em nossas mãos, que Ele já colocou a solução, que Ele já revelou a você. Converse com Ele e quem sabe é a hora de você colocar em prática o que Jesus já te revelou. A terceira revelação que eu vejo no texto é que Jesus aqui organiza a distribuição dos alimentos. Verso 39 e 40. Ele divide a multidão em pequenos grupos, né, assentados na grama, separou líderes para distribuir o alimento, de maneira que todos fossem atendidos igualmente e ficassem satisfeitos, todos. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus, Ele que criou tudo que nós vemos em ordem. Funciona. Deus não é um Deus de confusão. Jesus não ia permitir um tumulto na distribuição do alimento, todo mundo com fome, as crianças. Será que vai sobrar para mim? Será que vai ter para mim? Não, Jesus organiza. Tudo, distribui, todos são atendidos igualmente e ficaram satisfeitos. É uma lição preciosa para nós, não é? A quarta revelação é que o milagre que vai acontecer se deu porque Jesus foi movido por compaixão. Jesus teve compaixão da multidão. A realidade estava ali. A realidade estava ali. Marcos revela que Jesus viu a multidão e teve compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar da outra pessoa. É imaginar o sofrimento dela como se fosse o seu sofrimento. Agir com compaixão é pensar como que eu gostaria que me ajudassem se eu estivesse numa situação dessas. Na obra de Deus, a compaixão deve ir à nossa frente. Somente quando estivermos cheios de compaixão é que nós vamos tocar o coração de Deus e veremos os seus milagres através de nós. É preciso compaixão. Os discípulos viram uma situação e quiseram se livrar. Jesus, cheio de compaixão, queria trazer solução. É isso que Deus espera também de nós. Compaixão, para que o milagre aconteça. Em quinto lugar, nós vemos que geralmente Deus faz o milagre. Se olhar a Bíblia, você vai ver isso, que geralmente Deus faz o milagre a partir de algo que existe, a partir de algo que temos. O milagre foi da multiplicação, mas de algo que havia na mão de alguém. Um comentarista diz que a solução dos discípulos para o problema era ir e comprar. Vamos comprar, enviar eles para comprar. A solução de Jesus foi ir de ver o que vocês têm. Olhem para o que vocês têm. João revela que o lanche pertencia a um jovem. Aquele jovem era prevenido. Ele levou o lanche consigo. Mas além de prevenido, ele foi generoso ao abrir mão do seu lanche, colocando nas mãos de Jesus, e o milagre aconteceu. Generosidade nas mãos de Jesus levou à multiplicação. Você vai ver isso em vários exemplos na Bíblia. Algo que as pessoas tinham na mão, colocadas nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, multiplicou-se.
O Antigo Testamento fala da viúva que tinha só um pouquinho de azeite, colocado diante de Deus, se multiplicou e ela pagou todas as suas dívidas. Moisés tinha uma vara, um cajado velho, surrado, mas nas mãos de Deus abriu o mar e muitos milagres aconteceram. Se você ver esses exemplos, isso nos encoraja a olhar para aquilo que temos em nossas mãos, em nossa casa, e se colocarmos nas mãos de Deus com fé, de que Ele pode multiplicar. Talvez a pergunta que Jesus fez aos discípulos é para mim e para você: quantos pães tu tem? Verifique. Verifique o que tu tem já nas tuas mãos, na tua vida, na tua casa, para que o milagre possa acontecer. Verifique o que tu tem de moedas. Coloque diante de Deus para Deus multiplicar. Porque o milagre começa com aquilo que você já tem, antes de você pedir a Deus. O milagre da multiplicação aconteceu nas mãos de Jesus. Jesus é que produziu o milagre. Os discípulos vão distribuir o milagre, abençoar as pessoas pelo milagre. Que maravilha, né? Como é bom ter um Senhor nas nossas vidas que pode resolver os nossos problemas, que pode satisfazer as nossas necessidades e pode nos capacitar para ministrar às outras pessoas. Barclay vai dizer que na mão de Jesus o pouco é muito. O pouco é muito. Queridos, olhe para dentro do teu cesto, olhe para dentro da tua vida. Aqueles discípulos pegaram o cesto e à medida que eles foram passando o cesto, o milagre foi acontecendo. O milagre se deu enquanto eles obedeciam. Olhe para o teu cesto. Tem pouco pão, tem pouco peixe. Mas à medida que nós vamos vivendo em oração, em fé, crendo que Deus vai multiplicar, e vai multiplicar, podemos pensar que temos pouco talento, pouca capacidade, poucos bens para oferecer a Jesus. Mas se colocarmos nas mãos de Jesus, é impossível dizer o que Ele pode fazer. O que Jesus pode fazer? Não conseguimos imaginar. Mas temos que colocar diante do Senhor. Aquele jovem podia dizer: não, esse lanche é meu, vocês não trouxeram, cada um se vire, eu só tenho o pão aqui, o pão de cevada, que era o pão mais simples, mais barato, e uns 2 peixinhos, que era tipo uma sardinha, eu só tenho isso para mim, vocês que se virem. Não, aquele jovem foi generoso, ofereceu, e o milagre aconteceu, através das mãos de Jesus. Em sexto lugar, quando nós seguimos as orientações de Deus, observando a sua palavra, como os discípulos seguiram a palavra de Jesus, o milagre ele acontece e vai além da necessidade inicial. A multiplicação ocorreu enquanto eles repartiam o alimento, como eu falei antes, né? O cesto que era vazio, de repente vai se enchendo, e as pessoas iam pegando e vai esvaziar. Não, daqui a pouco enchia. Eu tento imaginar, deve ter sido uma experiência sensacional, né? Tá no cesto, eles vão pegando e não chega no fundo, e tá maravilha, né? Nunca ficava vazio, porque nós somos cooperadores de Deus. Quem faz o milagre é Deus. O milagre vem de Jesus. O milagre vem de Jesus. O nosso pão, como falei antes, colocado nas mãos de Jesus, mas nós temos que distribuí-lo para ver o milagre acontecer. O texto vai dizer que o alimento foi multiplicado e ainda sobrou. Nos versos 42 e 43, lemos que todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolhendo 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O milagre aconteceu, todos foram satisfeitos, mas sobrou. Deus multiplica de maneira que, além da necessidade inicial, mas eles não desperdiçaram. Eles recolheram o excedente
E talvez para se alimentarem depois, né, Deus, ou em pessoas que eles fossem encontrar no caminho, eles podiam novamente distribuir o alimento. Eu acredito que Deus quer nos abençoar de maneira que sobre, para abençoar outras pessoas, amém? Deus quer nos abençoar que sobre, mas nós temos que confiar o pouco que temos ao Senhor para que Ele multiplique, para que possa sobrar e abençoar outras pessoas, abençoar irmão da igreja, vizinhos, familiares, desconhecidos. Então não desperdice o que Deus provê para ti. Porque tudo que Deus provê é baseado na sua graça. Então nós não podemos desperdiçar a graça de Deus. Porque o pão nosso de cada dia é graça de Deus. Não jogue fora a graça de Deus, porque é pão de Deus. O que sobra deve ser aproveitado. Amém? A minha oração é que mesmo na pandemia, Deus abençoe a tua vida de maneira que transborde e possa ajudar outras pessoas. Em sétimo e último lugar, em qualquer situação, Jesus sempre tem a solução. Observe que depois da multiplicação dos pães, na sequência do texto, o verso 45 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Jesus envia os discípulos para atravessar o mar. E o texto vai dizer que, se você ler a sequência, Jesus sabia que eles enfrentariam uma tempestade. Jesus estava testando a fé dos apóstolos e queria mostrar-lhes que Ele era Senhor do vento e das ondas. Mostrar que tudo lhe obedece conforme o seu plano perfeito. O que parecia aos discípulos uma situação de desespero, tanto a falta de alimento quanto a tempestade, na verdade era uma ação premeditada de Jesus para revelar a sua divindade. Lembre que o Evangelho é a revelação especial de Deus, a revelação de como Deus se revelou de forma humana. Então toda a ação de Jesus foi planejada no céu. Ele está revelando o plano divino para a redenção da humanidade. Gradativamente, Jesus está revelando a sua divindade aos discípulos. Neste texto que lemos, Jesus está revelando a sua compaixão pela humanidade e o seu eterno poder. O texto narrou que Jesus ensinava uma multidão no lugar deserto. O tempo passou, as pessoas ficaram com fome. Os discípulos foram a Jesus com uma solução pronta, manda eles embora. Afinal, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Jesus replicou dizendo que era para eles alimentarem aquela multidão. Mas era uma situação que eles tiveram que reconhecer que somente Jesus podia resolver. E resolveu. Amém? Jesus sempre resolve, sempre resolve. Acredito que nesta pandemia e em todo momento da nossa vida, a oração que sempre deveríamos fazer é: Deus, nós não conseguimos resolver esse problema, mas o Senhor pode resolver. Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, Tu és especialista em multiplicação. Tu és o Deus de consolo. Tu és o Deus da paz. Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus de misericórdia, o Deus de perdão. E somos gratos por essa palavra de revelação que nos encoraja, nos ensina a depender sempre do Senhor, a colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, as nossas necessidades, o pouco que temos, colocarmos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é o Deus da multiplicação. Leva-nos, Pai, a ter essa fé, e essa confiança, e essa generosidade, e depender do Senhor em todas as situações da nossa vida, crendo que o Senhor resolve, crendo que o Senhor tem solução para todas as situações da nossa vida. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pois são as melhores mãos em quem podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Poderoso,
morte venceu.